19, 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Um crente vivendo sem palavra é um crente que vai andar no escuro, varão. É um crente que vai andar nas trevas. Mas o crente que ainda observa a palavra, o diabo pode jogar uma casca de banana debaixo do pé dele, ele vai andar, 1000 vai cair à direita, 10.000 vai cair à esquerda, mas ele vai permanecer de pé, ele vai permanecer de pé. A igreja que vive segundo a palavra, ela permanece de pé, a igreja permanece de pé. Aleluia! De pé. Declínio espiritual. Diga para o seu irmão: viva segundo a palavra. Viva segundo a palavra. Viva segundo a palavra. Meu Deus! Sabe por que tem muita gente caindo e ficando prostrado? Porque não tem observado a palavra. Olá! A palavra, ela não só é uma regra de fé, ela é uma regra de fé em prática. É para observá-la e colocá-la em prática. Se colocarmos a palavra nos nossos caminhos, nós vamos permanecer de pé. É desse jeito. Nós não vamos cair. Nós não vamos cair. O diabo vai soprar, o vento vai soprar de um lado, mas vai soprar o outro. Mas como diz Jesus, aquele que observa essa palavra e pratica, eu comparo no rei ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, mas ela não caiu. Ela permanece de pé. Ela permanece de pé. Ele permanece de pé. A juventude permanece de pé. Pela palavra. Quantos acreditam? Levanta a sua mão. A palavra é a palavra. Não tem outro segredo, mano. Não tem outro segredo. Viva segundo a palavra. O segredo é a palavra. E aí você já imagina que Israel disse: não quero a palavra. Eles haviam recebido do próprio Deus que entregou a Moisés no Monte Sinai. Mas naqueles dias, missionária Cláudia, cada um era seu próprio juiz. A verdade que era factual estava relativizada à sua cosmovisão. Parece esse mundo de hoje, que nada, se te agrada, faz, viva. Essa é a mensagem que o mundo prega. Eles relativizam a verdade que é factual para a sua cosmovisão. Se me agrada, posso fazer, posso viver. Mas nós, que nascemos de novo, estamos sepultados com Cristo. Já não vivo mais eu. Acabou. Por isso que você não faz o que você quer. Por isso que você não deve fazer o que bem quer, o que bem acha. Você já morreu. Você foi sepultado no batismo. Agora quem olha para você não é mais o João, a Maria, mas tem que ver Cristo. Tem que ver a presença, tem que ver a imagem do Cristo que é ressurreto e está conosco nessa noite. Consequência de alguém que rejeita a palavra: primeiro, apostasia, pecado, mentira, violência. Era o retrato. Era o retrato de Israel no primeiro livro do profeta Samuel, mergulhado na apostasia. E como é que estava o tabernáculo? O povo lá fora fazia como bem achava, viviam a vida do seu jeito, já não queriam saber mais de Deus. E o tabernáculo, como é que estava? Como estava, eu não digo um muro, mas eu digo da tenda para dentro. Como viviam os sacerdotes em Israel? Eli, sumo sacerdote, pai de 2 jovens, Ofni e Finéias. Samuel foi deixado por ela, vocês lembram? Ainda pequeno, ela entregou ao Senhor. 2 jovens eram um pouco mais velhos do que Samuel, Ofni e Finéias.
não preservaram a santidade do Senhor, não guardaram a palavra de Deus. Assim como o povo lá fora estava corrompido, os dois que eram para ser guardiões da liturgia do culto a Deus estavam pervertidos, estavam mergulhados nas práticas pecaminosas. Aquela geração de Ofni e Finéias, que deveriam ser os guardiões da arca de Deus, do culto a Deus, do louvor a Deus, estavam se contaminando com o pecado lá fora. E o pior, eles se prostravam diante do Senhor, ofereciam culto a Deus, mas saía do culto e ia se prostituir atrás das tendas com as mulheres prostitutas. É forte. A Bíblia diz, versículo de número 12 do 2: e os filhos de Eli eram filhos do maligno, e eles não se importavam com o Senhor. Eles não se importavam com o Senhor. Estavam na igreja, eram sacerdotes, mas não se importavam com Deus. Estava na igreja, conhecia a liturgia, conhecia os dias de culto, sabe a hora que o culto começa, sabe a hora que o culto termina, mas não se importa com o Senhor. Eles estavam dentro do tabernáculo, mas os seus pensamentos estavam lá fora. Eles vinham oferecer o culto a Deus, mas pensavam em se prostituir lá no mundo. A geração Ofni e Finéias é essa geração. Eles não se importam com o Senhor. Eles até vêm para a igreja, eles até vêm, eles tocam, eles louvam, eles pregam, mas é sair daquela porta para fora, eles voltam para a mesma vidinha que eles vivem. É desse jeito. Diga para o seu irmão: se importe com o Senhor. Se importe com o Senhor. Não vivam uma vida como muitos vivem, sem se importar com Deus. Vamos viver a vida, amanhã é outro dia. Não, o crente não vive dessa forma. O crente, a sua vida é se importar com o Senhor, é dizer: Deus, eu não dou passo sem a tua direção. Deus, eu não vou lá se o Senhor não mandar. Deus, eu não farei sem a tua direção. Não viva sem a direção de Deus. Não dê passo sem a direção do Senhor. Você pode se dar muito mal se você não levar Deus a sério. Corre um sério risco de quebrar a cara. Mas aqui tem uma geração que ainda se importa, que ainda diz: fala Deus, que ainda diz: fala Deus, o teu servo ouve. Deixa eu ver quem pode levantar na sua mão direita. Meu Deus! Se importe com Deus mesmo. Se importe com Deus. Eles viviam sem se importar com Deus. A Bíblia diz que os pecados deles eram tão graves que quando os irmãos vinham oferecer o culto a Deus, quando os irmãos iam trazer a oferta para Deus, sabe o que eles faziam? Eles roubavam. Eles colocavam o garfo, ele fala que metiam um garfo nas ofertas e tiravam para eles. Eles roubavam aquilo que era para Deus, para eles. Eles tiravam aquilo que era para Deus, para eles. E a Bíblia diz que o pecado dos filhos de Eli era gravíssimo. E cadê Samuel? A Bíblia diz que Samuel, versículo 18 do 2, ministrava ao Senhor. Porém, portanto,
Mas, todavia, Samuel ministrava, missionária Cláudia, diante do Senhor. Olha o que Samuel está fazendo. Está ministrando, está adorando, está exaltando, está levantando a sua mão. Ainda que tenha uma geração pervertida, ainda que tenha uma geração que não se importa, que não leva Deus a sério, que não teme a Deus, ainda tem uma geração que ministra diante de Deus. Ainda tem uma geração que leva Deus a sério. Ainda tem uma geração que reverencia Deus com a beleza da sua santidade. Ainda tem uma geração que diz: ó Deus, ainda que Ele não queira adorar, ainda que os meus amigos não queiram, eu te quero, Senhor. Ainda que meu vizinho não queira, eu quero, Senhor. Deixa eu ver se Samuel está aqui nessa noite. Cadê Samuel? Cadê Samuel? Deixa eu levantar as suas mãos. Ainda tem uma geração que ministra, ainda tem uma geração que adora, ainda tem uma geração que tem compromisso com a palavra e com Deus. E aí, Samuel, vai parar não? Não, vou parar não. 3 gerações, olha para cá, 3 gerações. Eli é a geração dos mais velhos, né? Aquela geração que já está indo, mas que precisa passar o bastão para uma nova geração que vai vir. Ofni e Finéias, aqueles que seriam sucessores, aqueles que assumiriam a igreja, aqueles que seriam os primeiros na ordem para assumir o culto, o templo, a liturgia, o tabernáculo. E Samuel era menino. Samuel está diante de uma geração que já está indo, que carregou o evangelho nas costas por muito tempo para que essa obra estivesse aqui. Mas tem aquela geração daqueles que não se importam. Tem a geração daqueles que não estão nem aí para Deus, que querem ter uma vida dupla, querem misturar o santo com o profano e o espiritual com o carnal. E Samuel vai se espelhar em quem? Normalmente nós nos espelhamos naqueles que estão mais próximos de nós. Tem uma linguagem mais moderna. É difícil alguém olhar para um senhor, um ancião, e falar: eu quero me espelhar nesse ancião, nesse senhor. Queremos nos inspirar nos pregadores jovens, nos cantores mais modernos. E aí, Samuel, quem vai ser o espelho para você? A geração dos profanos? Ou a geração daqueles que foram fiéis ao Senhor? A Bíblia diz que Samuel crescia diante do Senhor e ministrava diante de Eli. Samuel não andava com Ofni e Finéias, não. Samuel não fazia companhia a Ofni e Finéias. Samuel fazia companhia àquele que lhe aproximava de Deus. Olá. Aqueles que lhe aproximavam da palavra. É desse jeito. Samuel não andava de papinho de conversinha com Ofni e Finéias. Olá. Samuel ainda tinha referência. A referência é o homem de Deus. Samuel. São eles que são referência para a nossa geração. Ainda tem uma geração que ama, aleluia, aqueles que apresentam a palavra, aqueles que apresentam as escrituras. Maravilha! E você, está se esperando em quem? Olá! Meu Deus! Tu está tomando você por quem? É daquele youtuber que não tem nada de Deus para a sua vida? Tá vendo é daquele aí? influencer no Instagram que não tem nada de Deus para a sua vida? Ou você ainda tem uma reserva de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? E você pode ir nas igrejas e dizer: ora comigo! E ele vai te ajudar em oração.
Olha para cá. A má fama de Ofni e Finéias corria todo Israel. Ele exortava, mas não dava mais jeito. Era para ter pegado pesado. Quando alguém quer pecar, conselho de pai não entra na cabeça. Conselho de mãe. Quando alguém está decidido a pecar, não tem conselho de pastor, não tem conselho de pai, não tem conselho de líder. Nem Deus vai te forçar no pecar. Cada vez que o tempo passava, eles mergulhavam ainda mais no pecado. Cada vez mais mergulhados, atolados na apostasia, no mundo da iniquidade. E Deus, aonde estava o Senhor nesse momento? O capítulo de número 3 nos mostra que Eli, irmãos, os dias de Eli pareciam que estavam se acelerando, pastor Fábio. Os dias de Eli passavam muito rápido. E parecia que Eli entregaria o bastão da igreja, a chave da igreja, a Ofni e Finéias. Parecia que Ofni e Finéias iria assumir a igreja. Parecia que Ofni e Finéias estavam planejando. Nós vamos assumir isso aí. Nós vamos tomar conta da igreja. Nós vamos mudar isso. Para quê? Doutrina. Vamos mudar tudo. Ofni e Finéias estão planejando assumir a igreja. E Deus olhando com chamas de fogo. O desejo de Ofni e Finéias é que ele morra para assumir a igreja. Agora olha para o irmão do lado e fala assim: eu tenho uma notícia boa. Eu tenho uma notícia. Olha, fala aí. Fala, eu tenho uma notícia boa. Meu Deus. Ofni e Finéias não vai assumir a igreja. Deus tem o Samuel guardado. Deus tem o Samuel escondido para o tempo, para o propósito. Cadê Samuel? Cadê Samuel? Quem sabe Samuel já chegou aqui. Cadê Samuel? Cadê Samuel? Cadê Samuel? É você mesmo que Deus vai levantar. É você mesmo que Ele vai ungir. Irmão, o versículo de número 3 diz assim: antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Irmãos, olha para cá agora. Quando eu li esse versículo, eu falei: meu Deus. Dentro, próximo à arca, havia um candelabro que ficava aceso à base de azeite. Não tinha uma lâmpada de LED, né, tão moderna, de nossos dias. Era a base de azeite, ficava acesa. A lâmpada de Deus era acesa, no outro dia desligada. Quando eu olhei para esse versículo, antes que a luz de Deus se apagasse, era uma madrugada. O dia estava chegando. Esse versículo me prendeu por muitas vezes. E eu perguntava a Deus: o que, Senhor, significa esta palavra? Antes que a luz de Deus se apagasse, o Senhor ministrou ao meu coração que a lâmpada, que era literal, era também a lâmpada espiritual. O tempo de Ofni e Finéias, aquela geração, é a geração que está deixando a lâmpada apagar. Estava deixando a lâmpada apagar. Uma geração sem compromisso. Uma geração sem temor a Deus. Uma geração sem reverência. Uma geração que quer apresentar para Deus de qualquer forma. Ofni e Finéias estava deixando a lâmpada apagar. Israel estava em trevas. À medida que a lâmpada de Deus vai se apagando, as trevas vão tomando conta. Satanás está olhando e está dizendo: os profanos vão assumir, eu vou vencer. O diabo está olhando e eu vou colocar eles vão assumir a igreja. O
Os prostitutos vão tomar conta da igreja. Então quem estava olhando lá de fora falava: o que será da igreja? O que será dessa igreja? Olha os jovens lá. Olha lá os jovens. O que será dessa geração se Deus não fizer nada? O que seria daquela geração se Deus não fizesse nada? Os profanos iriam assumir o culto. Seria profanado o culto a Deus. Alguém está olhando e falando: acabou. Acabou a juventude. Acabou a igreja. É só Deus levar ele e acabou. É só Deus levar o ancião e essa geração acabou. E o Senhor falou no meu coração: a geração de Ofni e Finéias está deixando a mão para apagar. Está deixando as trevas tomar conta. Mas a Bíblia diz, irmãos, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou o menino. Aquele tempo era um tempo de silêncio. Não havia palavra, não havia revelação. Era um tempo de silêncio, silêncio de Deus para os profanos. Mas quando Deus olhou e viu dois profanos para assumir a igreja, Deus quebrou o silêncio na madrugada. Samuel! Você mesmo que Deus vai chamar, é você mesmo que Deus vai levantar, é você mesmo. O que eu faço, pregador? Continua ministrando, continua adorando, continua servindo. Uma hora Deus vai quebrar esse silêncio e vai soprar seu nome. Ei, Samuel, é você mesmo. Ei, Samuel, é você mesmo. Samuel diz: fala, Senhor, o teu servo ouve. Fala, Deus. Deixo a lâmpada apagar. Segura aí. Deixo a lâmpada apagar quando não leio a Bíblia. Deixo a lâmpada apagar quando não venho na escola dominical. Deixo a lâmpada apagar quando eu falo como o mundo, ando como o mundo, penso como o mundo, mas eu acendo a minha lâmpada quando eu medito na palavra, quando eu ando na palavra, quando eu venho para a oração, quando eu choro, quando eu me prostro. Cadê as lâmpadas acesas? Olha aí o seu lado. Vê se tem chama acesa aí. Olha aí, chama acesa. Cadê os Samuéis? Eita maravilha! Como é que eu acredito que você é seu Samuel ou seu Ofni e Finéias? Olha pro lado aí. Vê se seu irmão é mais gelado que um freezer. Você ele tá quente. Se tá saindo o calor dele, é Samuel.